Pronto, Márcia, agora é com você, que Jesus nos abençoe. Que assim seja, graças a Deus. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, que bom. Gratidão é a primeira palavra, por mais essa oportunidade de podermos nos reunir aqui com união e caridade. Unir através da caridade. É lindo isso, porque é o propósito da nossa caminhada. Esse vídeo, essa mensagem de André Luiz também, belíssima, sempre muito adequado ao tema, né, que vai ser trabalhado, porque a espiritualidade é isso, é essa ordem, é essa verdade, é essa justiça. Gratidão também ao nosso querido irmão Marcelo pelos votos de amparo a todos nós, encarnados e desencarnados, na sua prece. E sim, que a gente possa ter um estudo proveitoso. Esse estudo de Joana, o foco são os relacionamentos saudáveis. Nós traçamos, como é que organizamos esse estudo? Porque ele tem esse foco, esse tema central, vamos dizer assim, mas ele tem subtemas. Então, é um texto longo, maravilhoso. É claro que a gente gostaria de poder mergulhar, né, profundamente. Então, o que nós fizemos para iniciar? Nos organizamos, traçamos algumas considerações gerais. Caso a gente não consiga trazer tudo que selecionamos de cada tema, quer dizer, de cada subtema dentro do tema relacionamentos saudáveis, pelo menos a gente já traz assim, o que a Joana quis dizer com essa questão de relacionamentos saudáveis. Já para começar, vamos entender que relacionamentos saudáveis, quando falamos isso, e André Luiz vem com você e os outros, né? Olha, você e os outros. É exatamente a mesma proposta que Joana traz nos relacionamentos saudáveis. É você, é o relacionamento saudável consigo mesmo, porque tem que ter. Você precisa estabelecer contigo um relacionamento saudável, porque, de outra forma, como é que você vai estabelecer um relacionamento saudável com o outro se você está em total desequilíbrio? Muito complicado isso. Então, a proposta é que o relacionamento saudável comece realmente no mundo íntimo, para que eu possa estabelecer essa vida de relação com o outro de forma saudável. Então, Joana quer realmente que a gente compreenda que nós vamos caminhar desde a nossa criação, a gente vimos caminhando até aqui, e hoje estamos aí com a doutrina espírita, graças a Deus, como disse nosso querido Marcelo, né, a doutrina espírita veio abrir clareiras, não só nas nossas mentes, mas em nossos corações também, para que a gente possa compreender-se e compreender o outro. Então, eu preciso estabelecer, né? Joana vai trazer para a gente que nós precisamos estabelecer a construção de um ser psicológico, sociológico, mas que eu não posso também realizar esse processo sozinha. Sozinho não dá. Eu vou precisar ter a troca de valores com o outro. Eu vou precisar do outro que Jesus nos recomenda amar, porque é o nosso instrumento de crescimento espiritual. Porque o outro, ele jamais está ali para ser julgado. Isso a gente vai compreendendo nessa nossa caminhada, à medida que vamos ganhando maturidade espiritual e psicológica. Nós vamos nos compreendendo melhor e compreendendo o outro, o momento em que ele se situa, o momento em que ele está. E é neste momento que a gente passa a caminhar com mais paz, com mais serenidade, com maior compreensão mesmo da vida, sem aquela cobrança, aquelas exigências, nem esperar que o outro faça por nós aquilo que é trabalho nosso. Não posso ser amada pelo outro se eu primeiro não faço o processo de me amar, dessa construção. E essa construção é para que eu possa, nesse intercâmbio, nessa inter-relação com o outro, para que eu possa ir ali fazendo a minha autodescoberta, porque eu vou observar o outro, eu vou analisar o que ele faz que realmente está de bom tamanho para que eu possa realizar também,
na minha caminhada, o que ele faz que realmente não está dando muito certo, e aí eu não tenho por que repetir aquela experiência na minha caminhada, e se me for possível alertá-lo quanto àquilo, no momento em que ele também desejar, é como Jesus faz com todos nós: quem quiser, segue-me. Se quiser, segue-me, pegue a sua cruz e segue-me. Tem que querer. Jesus não impõe que ninguém o siga. Ele diz, se quiser, então tem que querer. Se o outro quiser, aí eu vou também estabelecer a tal da caridade, a caridade moral, para que ele perceba que aquele passo que ele está dando não traz boas consequências, porque eu estou observando, jamais julgando aquele irmão. Porque no momento que eu entrar em processo de julgamento, eu começo a me complicar também. Porque é neste momento que a gente se perde. A gente se perde no momento que a gente resolve julgar o outro, a gente se perde. Porque a gente acaba se vendo fazendo exatamente a mesma coisa. Porque é essa lição que a gente vai aprender caso a gente entre por esse caminho. Bom, então a gente vai construindo esse ser, vai ganhando maturidade à medida das nossas transmigrações progressivas, né, que nos traz o próprio Livro dos Espíritos, tem a parte que fala das transmigrações progressivas, quer dizer, a gente vem nesse processo, e nesta caminhada, o que Joana vai nos dizer? Que eu preciso chegar a um objetivo que é o relacionamento saudável, comigo e com o outro. É você e os outros. Mas eu não me faço assim, de uma hora para outra, dessa forma saudável. Né? Não é com todos que isso acontece. Por quê? Porque o homem vai ter, na sua caminhada, um momento em que ela nos fala da influência dos mitos na formação da personalidade. Que isso? É justamente aqueles atavismos, aquelas características do pretérito que já estão enraizadas no nosso íntimo, no nosso mundo íntimo, e que a gente precisa trabalhar. A gente precisa desses arquétipos, né, que ela fala, desses mitos, de algum talismã para que a gente possa realizar os nossos desejos, as nossas conquistas, e, na verdade, a gente não precisa nada disso, porque tudo está dentro da gente. Mas, vamos lá. Depois, ela vai passar para nós o momento que, em virtude da gente ter essa imaturidade psicológica ainda, buscando talismãs, né, buscando ainda, trabalhando, né, quer dizer, ali se alimentando ainda de todos aqueles caracteres do passado que a gente ainda não conseguiu se libertar, em virtude disso tudo, o que vai ocorrer conosco? Nós vamos nos deparar com conceitos incorretos, ela nos traz, e perturbadores. Quando é que os conceitos incorretos se tornam perturbadores? Quando eu passo a viver, ela até cita, de um teatro, quando eu faço um palco para a minha vida, quando eu não consigo ser eu, viver a minha realidade. Então, eu dependo, eu julgo no outro, achar no outro tudo aquilo que eu quero, que eu desejo para mim, mas eu penso que é o outro que vai me dar aquilo, quando, na verdade, eu deveria estar trabalhando um processo íntimo de autodescoberta, de autoconhecimento, e a gente ainda vai chegar em outros movimentos de mergulho íntimo para que eu possa estabelecer, assim, me livrar dessa perturbação, desses conceitos incorretos, e me libertando através de quê? Da busca pela verdade. Que verdade é essa? A começar pela minha própria verdade. Quem eu sou? Porque há pessoas que dizem assim, não, eu sou um em casa, eu sou um na casa espírita, eu sou outro no trabalho. Sim, mas aí quem é você, afinal de contas? Chega um momento que você perde a sua identificação. Então, vamos trazer aqui algumas linhas que nós traçamos assim, para que a gente possa começar depois, cada subtema aí, trazer algumas, vamos dizer assim, algumas orientações doutrinárias da própria doutrina ou de literaturas espíritas que possam estar fortalecendo essa lição, essa reflexão de hoje. Então, Joana nos traz a construção do ser psicológico, sociológico, para a conquista de seu desenvolvimento psíquico-moral. Aí nós iniciamos desde a sua identificação, né, que é
quando a alma ela começa a despertar-se para a sua própria individualidade, desenvolve suas potencialidades até a sua inter-relação com o outro. Nessa inter-relação vai ter a troca de experiências, a troca de valores, né? Para que ela possa, então, estabelecer a autodescoberta, participando, contribuindo com uma engenharia universal. O que nos lembra essa fala? Essa fala nos lembra a questão 132 do Livro dos Espíritos, que traz justamente o objetivo da nossa encarnação, que é a gente lidar com todas essas questões íntimas, que, né, classificam como as vicissitudes da vida, sejam as questões íntimas e também tem as questões externas, né? O próprio planeta vem aí com as suas inclemências, em que a gente precisa acessar o atributo da inteligência e muitas das vezes conseguimos resolver. Eles dizem assim, tem que lidar com a inclemência. Mas hoje nós estamos num processo de progresso tão avançado que a gente já consegue, através da inteligência, criar algumas proteções contra essa inclemência. As encostas dos morros, né, que o homem já descobriu lá, colocou aquelas telas de arame para não desabar aquelas rochas. Então, o homem vai acessando a sua inteligência de forma proveitosa a solucionar as suas questões de perigo, de insatisfação, enfim. Bom, e aí esse ser, ele segue auxiliando em seu progresso intelecto-moral, com essa movimentação, com essa troca com o outro. Ele vai crescendo, como dissemos, né? O outro é um instrumento de crescimento para nós. Então, a gente deve amá-lo, sim, porque como é bom a gente ter uma alavanca, um apoio para que a gente possa crescer e, como nos disse André Luiz, né, fazer brilhar a luz, porque é através justamente da caridade para com o outro que a gente acaba trazendo a caridade para dentro do nosso mundo íntimo, estabelecendo aí a autoiluminação. E vai se construindo, vai participando, já falamos, né? E tudo isso para quê? Para que a gente chegue, como nos diz Joana, a relacionamentos saudáveis, consigo mesmo, com o seu mundo íntimo, para que você tenha o equilíbrio necessário a estabelecer com o outro esse relacionamento saudável também. Mas aí ela vai seguindo no processo da formação da personalidade, como dissemos, né? Que são as questões lá da influência dos mitos, os atavismos, os arquétipos. A gente vai voltar tudo isso lá no tema, tá? Eu só estou dando uma consideração geral. Eu não, né? Essa espiritualidade maravilhosa, né? Que nos intui a essa organização. A crença em talismãs, como já dissemos, e outras mistificações, porque ela ainda vai trazer para nós a questão de gnomos, duendes, enfim. O que caracteriza ainda uma imaturidade psicológica, quer dizer, quando a gente precisa de algo mais concreto para estabelecer a fé que está tal qual um grão de mostarda já dentro de nós, é porque a gente ainda não alcançou realmente aquela fé inabalável, inquebrantável, a gente ainda não alcançou aquela questão que Emmanuel nos traz sobre a fé, que chegará o momento que não mais diremos eu creio, e sim eu sei. Eu sei que é assim, é a confiança infinita na misericórdia do Pai, né? Em toda a lei do Pai. E aí caracteriza essa imaturidade psicológica, espiritual, que, por sua vez, vai gerar, como falamos, os conceitos incorretos e perturbadores. Porque aí a gente começa a colocar no outro, ou em determinados objetos até, a solução para determinados conflitos que trazemos lá do pretérito ou conflitos que estamos criando agora, porque ainda tem isso. Às vezes a gente complica de agora, nem tem nada a ver com o passado. Esse ser, que é o espírito mortal, caminhará com todas essas experiências até que ele vai despertando, aí vai nos dizer, Joana, a consciência cósmica, que nele se desenvolve pouco a pouco. Que consciência cósmica é essa? É justamente lá 132. Vai caminhando, trabalhando ali a lei de progresso, vai se trabalhando nas suas transmigrações progressivas, vai trabalhando a sua reforma íntima, vai conhecendo a verdade, vai se libertando até que se compreende filho de Deus, filho de universos. Embora nós tenhamos aqui Jesus, nosso governador, que é nosso modelo e guia,
e seremos de Jesus para sempre, mesmo quando conhecermos outras moradas, outros governadores de outras moradas, quando chegarmos à condição de seres crísticos, como co-criadores, tal qual Jesus, nós continuaremos sendo para sempre de Jesus, porque ele foi e está, né, ainda, é quem nos possibilitou e nos possibilita justamente essa caminhada de luz. Foi ele que veio nesta missão de amor. Então, nós seremos mesmo, né, eternamente gratos e seremos dele para sempre, desse irmão maior. Até que, quando chega nessa consciência cósmica, chega ao último subtema desta reflexão, vai se estabelecer o quê? Que vai ocorrer conosco quando conseguimos alcançar um pouco esse patamar, a estabilidade de comportamento. Mas o que é essa estabilidade de comportamento que nos traz Joana? Significa que eu terei mais equilíbrio, mais compreensão. Lembra no início, quando falamos? Compreender-se. À medida que você for compreendendo a si mesmo, você compreende o momento do outro. Isso significa que você já está isento de lutas, como nos diz Joana? Não. Isso não significa estagnação, porque o progresso ele é contínuo e infinito. Não pensemos que os seres que estão nos mundos celestes vivem de adoração ao Senhor. Eles trabalham e continuam progredindo. É algo que agora, neste momento, o nosso entendimento ainda limitado não alcança. Mas como assim? Já chegou na condição de perfeição e de pureza? Tem mais? Tem muito mais do que a nossa, né? Como diz o filósofo, do que a sua vã imaginação, né? Vã filosofia imagina. Tem muito mais, mas não nos é dado a saber neste momento, não por uma questão de autoritarismo do Pai, por uma questão de bondade, porque nós não suportaríamos este conhecimento que não comporta ainda na condição que nos encontramos. Então, a gente sabe aquilo que é necessário para a nossa caminhada. A gente precisa de tanto nesse momento. É o necessário, né, até em termos de material, em termo moral, como nos diz o Livro dos Espíritos também. E aí, isso não significa estagnação, nem ausência de lições de aprendizagem, para que se alcance a perfeição a qual está destinado, e que prossiga a partir de então em seu trabalho, na condição de co-criador enquanto espírito puro. Porque Jesus nos disse, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, o trabalho no progresso, no bem, no amor, é incessante. A caridade é a base da lei de amor, porque é o amor em ação. Então, esse progresso ele é infinito, ele é incessante, é inexorável também, quer dizer, inevitável. Então, nós não vamos estagnar só porque chegamos a uma estabilidade de comportamento. Dadas essas considerações gerais, vamos trazer aqui, vamos começar nos relacionamentos saudáveis. Eu vou até o quê? Umas 10 para as 7, é isso? Eu tenho que lembrar, porque agora ficou 10 difícil. para as 8, 8 horas. Oi? Até umas 10 para as 8, 8 horas. Porque já começou 7, eu estou perdida. É porque é assim mesmo, né? A gente está engajado na reflexão, acontece. Bom, muito obrigada. Então, continuando aqui, vamos aos relacionamentos saudáveis. O que nós destacamos desse tema central? Então, já demos as considerações gerais, já sabemos mais ou menos o que Joana quer nos dizer. Mas vamos acrescentar, né? Acrescentar conhecimento para que a gente possa ir se libertando essas angústias, né, da vida de relação. Porque como é difícil, né, estabelecer esse relacionamento saudável com o outro. Por quê? Porque a gente não está saudável nem conosco. Por isso a dificuldade com o outro. Bom, e Joana diz assim, ninguém consegue viver sem a harmonia do grupo social. O relacionamento social é de grande importância para desenvolver os valores. E ela segue que o isolacionismo é sintoma de desajuste emocional, né? A pessoa que quer se isolar de tudo e de todos para não sofrer e causa um sofrimento maior.
e até muito sério isso, porque pode gerar outras consequências mais graves, esse isolamento, como já aconteceu aí, várias histórias em torno disso. Na convivência com o próximo, o ser humano lima, quer dizer, desgasta, né, as arestas interiores e ajusta-se. Então, ela também vai nos falar de todo um processo de renúncia pessoal em favor do aperfeiçoamento do grupo social. Claro, para que a gente estabeleça relacionamentos saudáveis, a gente precisa de sacrifícios e renúncias. Muitas vezes a gente precisa ceder. Relacionamentos afetivos. Muitas das vezes, se um estiver mais agitado, o outro precisa ceder naquele momento e, às vezes, fazer o silêncio para evitar a contenda. Então, é necessário, sim, às vezes, a renúncia pessoal em algumas situações para que a gente estabeleça ali a harmonia e a paz. A gente fala tanto em paz, que é levantar bandeira de paz, fazer passeata da paz, mas a paz é íntima, ela começa no íntimo da gente. E paciência com o outro, porque a paciência é a ciência da paz. Então, a gente tem que juntar aí as duas virtudes e ir trabalhando dentro das nossas possibilidades. Ela vai nos falar que, com esse processo, a gente faz um intercâmbio fraternal, nós vamos tendo estímulos humanos, quer dizer, nessa inter-relação com o outro, nessa troca de valores com o outro, fala até em produção de enzimas. Olha só, quando a gente estabelece a harmonia, a gente vai produzir enzimas que vão nos favorecer o equilíbrio, o aperfeiçoamento, ao invés de nos deixar enfermiços, porque a agitação e a contenda, elas geram enfermidades. Então, a gente precisa ter cuidado com isso também. Nosso corpo é bem frágil, né? Visto que você vê um mosquitinho da dengue derruba a gente. Isso porque eu falei da dengue, que estava meio esquecida, né, por conta da Covid. Bom, e aí ela vai trazer esse intercâmbio, nós vamos trabalhar sentimento de solidariedade e também evitando aí aquelas, ela fala reações belicosas, quer dizer, de guerra, né, guerrear, contendas, a gente deve evitar isso. Aspirar ideias de teor elevado para manter os relacionamentos saudáveis. E nesse momento, o que nós falamos, a lei, quando ela fala do isolamento, que o homem não pode sozinho fazer esse processo de progresso, de construção íntima, construção psicológica, enfim, né, o desenvolvimento intelecto, moral, tudo isso que ele precisa fazer em si, ele precisa do outro para estabelecer esse crescimento, essa troca. Então, o outro auxilia ele ao mesmo tempo que ele está auxiliando o outro. Então, eu preciso buscar realmente uma vida de relação mais saudável. O quanto eu puder realizar. Gente, vamos lembrar que nós temos as nossas dificuldades, as nossas limitações. Então, a gente precisa se respeitar também. Olha o auto-perdão, olha o auto-amor. A gente precisa trabalhar também essa parte, para que a gente, se compreendendo, a gente começa a compreender que o outro passa pelos mesmos processos. E aí a gente, com certeza, vive mais em paz em relação, às vezes, às divergências, né, de sentimentos, de opinião. E nas questões 766, 767, 768 do Livro dos Espíritos, vai nos falar justamente da questão, é lá na Lei de Sociedade, lá do capítulo das leis morais, vai nos falar justamente da vida social na natureza. Os Espíritos dizem que Deus não fez o homem para viver em sociedade, ele fez o homem para viver em sociedade, e para isso ele deu a palavra, a inteligência. Ele daria isso à toa? Tem que ter uma utilidade. Tudo na lei divina é para ser útil. Deus, nenhum propósito de Deus é inútil. Então, ele nos diz assim, o Kardec pergunta, a vida social está na natureza? E ele diz, certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu ao homem inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, não adianta você se isolar, porque você vai trazer enfermidades mesmo, para si mesmo, nesse isolamento. Isso não vai isentar você do sofrer. Muita gente quer usar esse caminho, né, essa fuga, para não sofrer as dores do mundo. Mas as dores estão dentro de nós. Né? A gente coloca, porque é esse mundo, não, as dores estão dentro de nós. E o mundo ele está adaptado e adequado a nós.
O mundo é do jeito que é porque ele é morada, adaptada, construída amorosamente por Jesus para receber as dores que estão dentro de nós. Então, o mundo ele é maravilhoso porque ele é adaptado a nós. É uma morada bendita a nós. É que a gente, às vezes, por conta de ficar cego pela dor, pelo sofrimento, pela rebeldia, pela teimosia, pelo orgulho, pela vaidade, a gente não quer enxergar nada disso e diz que o mundo é feio, que o mundo é mau, quando, na verdade, toda feiura e toda maldade ainda habita em nós. Então, nós precisamos trabalhar e burilar, lapidar isso aí. É combater mesmo, né, os vícios. E na 767, o isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? Sim, visto que os homens buscam a sociedade por instinto e que todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Olha aí, o outro é instrumento de crescimento da gente, é instrumento de progresso nosso, assim como nós somos, porque nós, em relação ao outro, nós também somos o outro, não é? É uma troca mesmo de valores, como nos diz Joana. E na 768, o homem, ao procurar a sociedade, apenas obedece a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objetivo providencial de caráter mais geral? O homem deve progredir, sozinho ele não pode, porque não possui todas as faculdades. E aí segue aqui, né? Quer dizer, ele não possui, nós não somos completos. E o espírito puro e perfeito, que tem as suas duas asas desenvolvidas, intelecto e moral, eles estabelecem o que conosco? Amparo, sustentação, auxílio, fazem por nós a caridade, que é a lei do amor do Pai. Então, eles não ficam estagnados na sua pureza, na sua perfeição, e muito menos eles vão se isolar, e muito menos por terem já construído o seu desenvolvimento intelecto-moral, eles vão dizer assim, não, já tenho todas as faculdades, né, tudo desenvolvido, vou fazer o que com tudo isso? Eu vou auxiliar, porque é o trabalho, olha lá o que falamos, né? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, essa é a proposta. Mesmo quando alcançarmos todas as faculdades, porque o progresso é infinito, a gente vai ter sempre alguma mais, mas mesmo quando alcançarmos, nós vamos dar utilidade a elas. Nós não vamos nos isolar, não vamos viver em adoração no mundo celeste. E isso a gente precisa compreender nessa altura para que a gente possa fazer o nosso cadinho aqui na Terra, que a gente possa fazer o melhor aqui, porque a gente tem essa condição de fazer o melhor aqui. E aí lembramos da fábula do porco-espinho em relação a essas questões, né? Que é aquela fábula que fala da era glacial, em que eles estavam morrendo de frio, eles resolvem se unir, mas aqueles que estavam mais próximos acabavam ferindo-se por conta dos espinhos, e aí se afastavam de novo, mas morriam. Então, resolveram fazer o quê? Resolveram se adaptar ali, tentar se equilibrar ali, né, entre as suas qualidades e defeitos, para que eles não morressem de frio. Porque essa é a moral da história, que traz para a gente. O melhor do relacionamento não é aquele... O melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e admirar suas qualidades. Então, eu vou ter relacionamento saudável. A Joana não está dizendo para a gente aqui relacionamento perfeito. Vamos observar que ela não usou relacionamento perfeito, ela usou relacionamento saudável, ou seja, aquele que não produz enfermidade, aquele que não vai gerar as contendas, os conflitos, para que a gente fique enfermiço, para que a gente acabe causando desatinos uns com os outros. Ela falou saudável, quer dizer, que a gente procure o mais saudável possível, justamente não a perfeição, mas assim equilibrar, ponderar se aquelas qualidades, se eu posso observar mais as qualidades e se elas compensam aqueles defeitos. Porque, na verdade, todos nós temos defeitos ainda. Nós não estamos ainda nessa perfeição. Imagina se Jesus, ao vir à Terra, contrabalançasse isso, ele teria realizado e está realizando ainda por nós tudo o que ele realiza em benefício, em amor a nós? Não, ele diria assim, nossa senhora, muito difícil, eles são muito espinhentos, esses espinhos me machucam. Então, a gente precisa trabalhar esse compreender-se
para compreender o momento do outro. E assim a gente viver mais em paz. Porque relacionamento saudável é buscar realmente uma relação de paz. E aí a gente chega na influência dos mitos na formação da personalidade. E aí o que já dissemos, o que são esses mitos? Esses mitos são aqueles atavismos, aqueles arquétipos. Quer dizer, a gente começa a buscar como que um talismã, algo assim que tem um poder mágico para resolver esses meus conflitos, essas minhas insatisfações. E aí começo a trabalhar o quê? Nos diz aqui Joana, ó, todos os seres são herdeiros naturais das suas experiências transatas. O que ela quer dizer com isso? Que nós somos herdeiros de nós mesmos. Tudo que trazemos dentro de nós são as heranças que nós estamos vindo construindo, nós vimos construindo nessa caminhada de progresso. A gente vem construindo tudo isso. Tem conquistas boas, sim, nós não somos de todo, né, estragados, não. Nós temos flores também em nossa caminhada, não só espinhos. A gente precisa se conscientizar disso. Mas a consciência disso é viver a sua realidade e não buscar algo, né, um objeto com poder mágico para realizar as transformações que você mesmo precisa fazer. Você precisa encarar a sua realidade para não chegar naqueles onde ela fala, né, onde estabelece lá os conceitos incorretos e perturbadores. Olha o que ela nos diz. O ser imaturo psicologicamente sofre a angústia das incertezas quanto à sua conduta no grupo social em que se encontra. Por quê? Porque ele vive sempre em função da aprovação alheia. E André Luiz, num dado momento na mensagem, ele deixou bem claro que a gente precisa caminhar com o nosso verdadeiro eu, sendo nós, e nos aceitarmos do jeitinho que nós estamos no momento. Mas isso não significa cruzar os braços e nos deixarmos nos levar ainda por essas nossas imperfeições, vícios. É um combate diário, é combater diariamente, é estar atento, é o tal do vigiar e orai, é estar em constante vigilância dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas atitudes, para que você não venha a estabelecer no outro aquilo que você mesmo precisa fazer por si. O outro ele está ali para receber a sua caridade, para receber o seu amor, para que você faça o seu movimento de progresso, de crescimento espiritual. É para isso que nos serve o outro, né? Não para fazer a nossa reforma íntima. Isso é pessoal e intransferível. E vamos continuar aqui na influência dos mitos, porque é muita coisa que ela traz, e ela fala que à medida, né, que o ser, quando ele não consegue se libertar, quando ele continua nessa imaturidade, nessa infantilidade espiritual, ele acaba por transformar a vida em um proscênio. Achei muito interessante. Aí fomos procurar num teatro, num palco. Então, quer dizer, ele não vive, ele vive uma representação da própria vida. Ele não encara a realidade dele. Mais adiante, ela vai dizer que é preciso ter uma realidade sem crueza, quer dizer, encarar a sua verdade, a sua realidade, mas também sem se martirizar, sem se maltratar. É aceitar que você ainda vai falhar muitas vezes. Mesmo quando chegar lá na estabilidade do comportamento, você ainda vai falhar. Vai, porque você ainda está em processo de construção psicológica, intelectual, psíquica, moral, tudo isso. E se você está assim, o outro também não está? Por que a gente quer ser tão severo com o outro? O Evangelho nos ensina que a gente deve ser mais severo conosco e indulgente com o outro. Por que mais severo conosco? Para nos maltratar? Nos sentirmos culpados? Não, para que a gente tenha o nosso autocontrole mais severo no sentido de combater os nossos vícios para que a gente seja mais feliz. Porque a proposta é a gente ser mais feliz. É estarmos bem, mesmo com as nossas dificuldades ainda, com os nossos defeitos ainda, nós nos aceitarmos e ir trabalhando. Isso é um trabalho diário, né? E aí, mais adiante, ela diz, mas quando o ser se trabalha e atinge essa maturidade espiritual, o que vai ocorrer?
A libertação do mito se torna possível quando o indivíduo se reveste de valor moral e cultural para enfrentar-se e demitizar-se, quer dizer, retirar esse caráter de mitos, mitológicos, de talismãs. E quanto a isso, né, quando ela fala, né, retirar essa ideia de gnomos, fadas, duendes, né, tudo isso são comportamentos dos mitos. A gente vive em busca de algo mágico para solucionar as nossas questões, quando, na verdade, está tudo dentro de nós. E aí, falando disso, de talismã, lembramos de uma lição lá do livro Jesus no Lar, de Neo Lúcio, capítulo 22, o talismã divino, em que Jesus vai falar para Isabel, porque ela pergunta se existiria, assim, ela fala, se existiria algum talismã cuja virtude possamos desfrutar, quer dizer, algo mágico, né, que pudesse assim solucionar determinadas questões que a gente passa de dificuldade, de conflitos, e Jesus diz que sim, que tem. E olha o que ele fala desse talismã. Ele diz que esse talismã, se usarmos, que ele tem milagrosos recursos. É possível iniciar a aquisição de todos os dons do Pai, oferece descoberta de tesouros do amor, descortina o entendimento, abre a porta às revelações da arte e da ciência, reata relações de companheiros em discordância, descerra passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras, permite abençoadas sementeiras de alegria, reveste-se de 1000 oportunidades de paz com todos, indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar e vai por aí, prossegue. E todos ficam assim, espantados e encantados ao mesmo tempo, mas que talismã é esse? E Isabel ainda quer saber, né? Mestre, onde é que nós podemos adquirir essa semelhante bênção? E Jesus vai dizer, esse bendito talismã, Isabel, é propriedade comum a todos. É a hora em que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto, quando sabemos usá-lo no infinito bem, porque toda grandeza, toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E aí ele diz, o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. E que proveito estamos fazendo do nosso tempo? O tempo é justamente, ele está aí para nos favorecer essa lapidação diária, esse combate aos nossos vícios. Não é o vício do outro, não, são os nossos. É compreender-se, aceitar-se, amar-se, perdoar-se, para que você possa realizar toda essa movimentação em prol do outro também. Porque se assim não for, você não vai fazer pelo outro, você não faz por si mesmo. Como fazer pelo outro? É só a gente parar e refletir um pouquinho sobre isso que a gente vai ver que realmente fica muito difícil. Se eu não trabalho em mim, como oferecer isso ao outro? Ou então eu vou passar minha vida fazendo a caridade para o outro, né? E aí, quando termino aqui minha caminhada, chega o meu processo de desencarnação, eu fico lá assim, não, meu Deus do céu, eu fiz tanto pelo... O que eu fiz por mim? Fica aquela sensação de vazio, de que, poxa, eu podia ter feito alguma coisa também que pudesse me edificar. Então, quer dizer, precisa do equilíbrio. A lei do Pai é equilíbrio. Não pode ser, né, nem tanto a terra, nem tanto ao mar, como diz o dito popular aí, né? E a realidade sem crueza, que já falamos, que ela vai nos falar, Joana, nesse item, que é justamente, ela traz até num texto dela sobre a verdade libertadora, que não adianta a gente ficar escondendo a verdade do que somos, porque a verdade, ela diz assim, onde ela se encontra, irradia claridade e calor. Então, a gente não vai conseguir se esconder muito tempo, nem de nós, a gente não se esconde de nós, já começa por aí. E do outro também não, porque a verdade ela irradia tal qual o calor do sol, né? A claridade e o calor. Então, é melhor que a gente se aceite e que a gente possa agir com firmeza, combatendo os nossos vícios. Sem crueza, é justamente essa proposta. Seja firme, seja enérgico ao combater seus vícios, mas se ame. Seja amoroso consigo também. É a realidade sem crueza. E os conceitos incorretos, nós já falamos alguma coisa, ela traz Paulo aqui dizendo, porque quando a gente começa a colocar na mão do outro a nossa felicidade, o amor, ou seja, busca o contentamento, julgando que a nossa realização vai estar no outro, a gente está meio que adormecido. Aí, por isso que ela traz aqui, ó, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e o Cristo
te esclarecerá. Quer dizer, a busca pelo Cristo, você fala de Paulo de Tarso, né? Lá em Efésios, na carta aos Efésios. A busca pelo Cristo vai realmente nos trazendo as nossas verdades, as verdades da vida em abundância que ele nos prometeu. A gente vai compreendendo essa vida em abundância. Bom, o indivíduo faz-se forte porque tem fortaleza interior, aguardando desabrochar da possibilidade, nos diz Joana. O que é isso que ela está me dizendo? Os recursos estão todos dentro de si mesmo. Busque-os ali, e não no outro. Não é o outro que vai te dar. É você mesmo, está tudo dentro de você. Tudo habita em germe em nós. Por isso nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Porque nós temos em germe em nós os seus atributos, para que a gente possa desenvolver e conquistar aí a nossa perfeição relativa e sermos mais felizes, vivermos mais em paz. E a própria irmã Dufour vai nos dizer, em dado momento, ela vai trazer para a gente também essa questão de ter fé nas nossas próprias vitórias. E o interessante é que ela, lá no capítulo 18, ela tem uma fala que ela diz assim: o objetivo é sermos melhores e não os melhores. A gente tem que ser melhor do que ninguém, porque a gente não é mesmo. A gente tem que ser melhor a cada dia, e não os melhores, porque se os espíritos superiores não pensam assim. Se pensamos ainda assim, isso já denota, já é uma característica da nossa inferioridade ainda, né? E a irmã Dufour também traz para a gente a questão do capítulo 22, da velha ilusão das aparências. Ela vai nos falar da hipocrisia, e aí lembramos aqui de Jesus falando assim, porque ela mesma que traz isso, lá no Evangelho, ela traz assim: não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhe está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidos nunca se desmente, é o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Então, que a gente possa ser o que a gente é, mas se melhorar, ser mais gentil. E vamos à estabilidade de comportamento, porque eu estou assim em cima do laço, né? Estabilidade de comportamento. Nos diz Joana, o comportamento saudável segue uma linha de direcionamento equilibrado, mas é aquilo que nós dissemos, e ela nos diz, isso não implica ausência de lutas, isso significa que nós não mais tememos as propostas de aperfeiçoamento, a gente já está abraçando as lições de aprendizagem que vêm, sejam elas alegres ou tristes, difíceis ou fáceis, a gente está abraçando. E Paulo de Tarso nos diz assim: aprendi a arranjar-me em qualquer situação, aprendi a viver na penúria e aprendi a viver na abundância. Estou acostumada a toda e qualquer situação, viver saciado e passar fome, ter abundância e passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, é buscar primeiramente a justiça e o reino de Deus, e tudo mais lhe será dado. Então, a gente vai estabelecendo essa estabilidade de comportamento, é a confiança na providência divina, é a fé que a gente vai tornando robusta, dizendo, né? Treinando lá como Emmanuel nos diz para treinar. Eu não só creio, mas já sei que é assim, estou amparado. E vamos trazer aqui Hamed nos dizendo assim, lá no Renovando Atitudes, capítulo Ser Feliz. Olha o que o Hamed nos diz. As estradas que nos levam à felicidade fazem parte de um método gradual de crescimento íntimo, cuja prática só pode ser exercitada pausadamente. Gente, devagar. Vamos ter paciência conosco, paciência com o outro. Pois a verdadeira fórmula da felicidade é a realização de um constante trabalho interior. Ser feliz não é uma questão de circunstância, de estarmos sozinhos ou acompanhados pelos outros, porém de uma atitude comportamental em face das tarefas que viemos desempenhar na Terra. Nosso principal objetivo é progredir espiritualmente e, ao mesmo tempo, tomar consciência de que os momentos felizes ou infelizes de nossa vida são o resultado direto de atitudes distorcidas ou não, vivenciadas ao longo do nosso caminho. Isso acontece conosco, isso acontece com o outro. Então, que a gente tenha paciência conosco, mas que a gente tenha paciência com o outro também, compreenda o momento dele, para que a gente caminhe mais em paz. Posso finalizar aqui um minutinho, não, menos de um minuto,
meio 30 segundos eu vou finalizar com a Tem nossa 9 própria minutos Joana. ainda, pode ficar à vontade. Ah, Não precisa ter eu estou pressa, não. perdida porque eu tô É. olhando. Ai, que bom, que bom. E eu aqui querendo correr, mas tá bom, tá bom. Antes ter um pouquinho mais do que um pouquinho menos, né? Que bom, porque a gente, assim, preza pela disciplina, não por uma questão de rigor de horário, não, porque o rigorismo mata os bons sentimentos, nos diz o Evangelho, mas por uma questão de consideração e respeito ao coração do outro. Essa é a proposta do relacionamento saudável. Então, Joana vai nos dizer assim, está no livro Libertação do Sofrimento, bom, pelo menos é o que eu peguei aqui. Considera-te como és, um permanente aprendiz da vida. Jamais te permitas a petulância de pensar que é um ser especial, catalogado como superior ou portador de uma missão maior do que a dos demais. Ou seja, que a gente possa trabalhar também a humildade. A humildade é um sentimento, eu sei que é a última virtude que a gente conquista, mas que a gente pode ir exercitando ela aos pouquinhos, para que a gente não se sinta melhor do que ninguém, mas para que a gente não venha pensar que somos menor do que os outros, nem melhores, nem menores. Somos filhos de Deus, todos nós. Então, que a gente possa compreender, não somos seres especiais por estarmos na doutrina espírita. Somos, na verdade, muito devedores dessa lei e estamos tendo essa oportunidade bendita de nos resgatar para que a gente venha estabelecer um relacionamento saudável conosco, primeiramente, para que a gente possa oferecer um relacionamento saudável com o outro também. Então, é a nossa proposta dessa noite, a reflexão, gratidão por mais essa oportunidade e toda vez que for possível estaremos aqui para servir, porque nós servimos a Jesus Cristo, a obra é dele. Isso também nos faz compreender que somos permanentes aprendizes da vida e que não estamos em missão especial melhor do que ninguém, nem somos catalogados como superiores a ninguém. Muito obrigada. Um beijo no coração de cada um.